uma alegria retornar a esta casa, né, de bênçãos. Esse capítulo 5 do Evangelho, quando ele traz bem-aventurados os aflitos, e quanta lição interessante e oportuna para todos nós, e acho que em todas as épocas da humanidade, mas acredito que nesse momento que a gente está vivendo de transição, né, em que o nosso querido planeta ele transita aí de provas e expiações para chegar a um determinado tempo, a esse mundo de regeneração, né, onde a questão do desafio da moral, né, ele vai ser mais requerido, né, e vai ser mais entendido e mais vivido por cada um de nós. Porque enquanto mundo de provas e expiações, nós temos, né, desenvolvido muito a nossa inteligência, né? Então esse é um sinal do progresso do nosso mundo, né? A predominância dessa inteligência, né? Então todos os campos ela é aplicada na saúde, no social, na ciência como um todo, né? Mas e a questão moral, como que ela fica, né? E aí a gente busca esse capítulo. E eu falo isso porque, né? Então hoje a gente está desafiado, porque no período de transição onde nós nos encontramos, então se há esse progresso, principalmente da inteligência, então ela vai ocorrendo também ao mesmo tempo uma consciência maior, né? Então se cada um de nós lembrássemos de como nós éramos há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, com certeza nós vamos identificar em menor ou maior grau uma capacidade, uma sensibilidade maior que nós temos hoje em dia, né? Uma compreensão maior. Hoje não existe nenhuma pessoa que negue a sobrevivência da alma, que negue essa questão toda que existe do espírito ser imortal. Ela pode não aceitar, ela pode não estar ainda madura para ter essa compreensão e vivê-la de alguma forma, mas é tão já predominante que é difícil você achar alguém, porque mesmo os nossos irmãos de outras religiões, eles acreditam que vai morrer, que vai dormir, que vai para o sono eterno, ou que vai para um céu, né, para um paraíso idealizado. Então, se eu vou dormir, se eu vou para esse paraíso, então não acabou, né? Existe alguma coisa, né? Então as religiões são essa fonte, muitas das vezes, onde essa crença, né, ela vai se consolidando de alguma forma. Mas por que eu estou falando isso? Então, esse despertar da consciência. E à medida que nós vamos tendo essa consciência, aí o senso de responsabilidade se amplia, né? A noção de dever ela se torna mais ampla, né? E aí a questão do bem-aventurados aflitos, ele traz para nós então esse olhar mais amplo. Então ele traz lá, né, os motivos de resignação, ele fala do bem mal sofrer, né? E fala de tantas outras coisas, né, que Jesus traz nesse capítulo. E é interessante que Kardec traz esse ensinamento como uma primeira bem-aventurança, né? E se a gente pegar lá em qualquer um dos evangelhos, na verdade ela foi a segunda ou a terceira, né? Mas ele traz ali como uma primeira, né? Isso é muito interessante. E logo também vem o Cristo Consolador, né? Falando para nós, né, dessa importância do Cristo Consolador. Mas eu falei isso, né? Eu vou falando e voltando. Mas por quê? Então eu pensei, né? Qual tema nós poderíamos hoje falar que fosse útil para mim, né? E de alguma forma sendo útil para mim, talvez nós conversando, né? Cada um de nós aqui, fazendo nossas próprias reflexões. Então nós vamos ter esse entendimento, que também passa a ser coletivo, né? Então a lição que ele traz de André Luiz é muito importante, porque ele vem mostrar essa realidade pós-túmulo. E aí ela vai ser, né, consequência, efeito de como nós passarmos especialmente por esse capítulo, né, por tudo que aqui Kardec traz aqui com o auxílio da espiritualidade, num despertar de consciência que nós já temos, né, cada um de nós, mas que lendo esse capítulo, relendo sempre, nós podemos voltar a esses pontos que são de muita contribuição para esse momento que nós estamos vivendo aí de provas e expiações. Ok? Então ele está baseado nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, aí o capítulo 5. Mais especificamente eu vou falar um pouquinho lá do item 20, né? Que é quando ele fala exatamente a felicidade não é deste mundo. E um outro livro que me chamou a atenção, até quando eu escolhi o tema, foi uma lição que eu li neste livro, que é muito interessante.
interessante, é uma coleção do Leonardo Machado, eu não sei se todos conhecem. Ele é um psiquiatra, né? Um trabalhador da Mansão do Caminho, né? Do Centro Espírita da Redenção. Inclusive ele está na equipe, né? Que assume lá a área da saúde mental, Joana de Ângeles, dentro da Mansão do Caminho, né? Dentro desse desafio atual que é a saúde mental. É o capítulo 11, ele fala onde se encontra a felicidade. Né? Então é interessante, porque se eu perguntasse aqui, quem é que quer ser feliz? Né? Seríamos unânimes, né, na resposta. Todos nós queremos ser felizes. Mas onde nós vamos encontrar essa felicidade? Né? E o Evangelho traz esse caminho para todos nós, nas obras básicas como um todo. E aí a gente pega lá, do François Nicolas Madeleine, né, que ele traz essa lição, eu peguei um pedacinho, ele inicia exatamente esse item 20, da felicidade não é deste mundo, dentro deste capítulo, Bem-aventurados os aflitos, falando, não sou feliz, uma exclamação. A felicidade não foi feita para mim, outra exclamação. Aí ele diz, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Então ele leu aqui para nós, no relato do André Luiz, daqueles espíritos que lá, desencarnados, então alguns tiveram posses, alguns tiveram poder, alguns tiveram a beleza física, todos tiveram a juventude, né? E quantos outros, né, valores terrestres todos tiveram? E foram felizes? Né? Se eu tivesse sido, não se encontraria na situação que André Luiz relata. Concordam? Porque onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, se a nossa posse, se o nosso poder, né, e tudo aquilo que nós temos que é lícito e que é útil, se bem utilizado, como foi bem dito e também lido na lição, ele vai gerar progresso, ele vai gerar mudanças positivas, efeitos, né? Então, isso vai ser multiplicado, né? E a felicidade que consiste nessa consciência do dever cumprido, de ter feito ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco, vai ser atingido, no maior ou menor grau. Mas quando nós utilizamos, então, esses recursos, essas potencialidades, esses talentos que o Evangelho traz, apenas para usufruto próprio, e deixamos que as ervas daninhas lá do orgulho e do egoísmo, muitas das vezes direcionam a nossa vontade, para que nós não utilizemos esses recursos da forma mais equilibrada, vamos usar esse termo aqui, aí sim ele vai trazer infelicidade, né? E aí ele fala, isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. E ele chama atenção, e nem essas três juntas, né? Nem quando a gente tem a juventude, o poder, né? E a riqueza, ela não é garantidora de uma felicidade, né? Ela não é a porta que vai nos conduzir a essa felicidade. Pode até ser, dependendo de como nós vamos usar, mas ela não é essa garantia, porque é o que o Evangelho nos traz, não é nos fatores externos, né? No fator interno. Então ele fala, digo mais, nem mesmo, que eu falei, as reunidas dessas três, né? Porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades que se queixarem amargamente da situação em que se encontram, né? Então, a gente fica pensando onde nós vamos encontrar, como provocou aqui o Leonardo Machado, essa felicidade. E para fazer análise desse ponto, ele traz aqui Leon Denis, né? Em Depois da Morte, por coincidência, entre aspas, né? Então ele busca Leon Denis lá no quarto capítulo do Depois da Morte, quando ele fala, a alma é criada para a felicidade, mas para poder apreciar essa felicidade, para conhecer-lhe o justo valor,
deve conquistá-la por si própria. E para isso precisa desenvolver as potências encerradas em seu íntimo. Então, isso que a gente está falando. Então, não é no exterior. O exterior pode trazer nos recursos, pode facultar condições, mas é no interior que nós vamos, né, ter esse tesouro, né, ali cultivado, né. E aí ele utiliza também aqui o livro dos Espíritos, né, que a gente vai falar aqui também. E aí, principalmente lá a questão 922 do livro dos Espíritos, ele aborda bem ele para fazer esse entendimento de onde se encontra a felicidade. E aí a gente vai no livro dos Espíritos, e vocês sabem que existe uma fórmula para a felicidade. Kardec colocou essa fórmula lá no livro dos Espíritos. Quem não lembra disso? Então tá fácil, não tá? Se todos nós queremos ser felizes, e se o X da questão é onde encontrar essa felicidade, então a gente vai achar lá no livro dos Espíritos, concorda? Se não achar lá, acha lá, qualquer obra básica tem, né? Mas olha que interessante a fórmula lá, né? Olha a fórmula aí, da felicidade, né? Então ele fala que o F, que é a felicidade, é igual ao PN, mais o CT, mais o FF. Então tá fácil, não tá? Tá muito fácil. Então se a gente aprender essa fórmula aí, né? Não precisa ser nem um doutor, né, em álgebra, não precisa entender de cálculo, né? Então, se a gente pegar só uma questão, que é a 922 do Livro dos Espíritos, a situação está resolvida. Quando a gente pega lá na parte 4 do Livro dos Espíritos, quando ele fala das esperanças e das consolações, olha que lindo, né? Que é todo o Evangelho, que é toda a bem-aventurança, no capítulo 1 tem das penas e dos gozos terrestres. E aí ele trata da felicidade e da infelicidade relativa, né? Então por que a gente não é feliz nesse mundo, né? Por causa dessa relatividade, né? Então se lá no mundo de provas, do mundo primitivo, né, que é o primeiro mundo, então que serve, né, do lugar, do espaço para as primeiras reencarnações, para as nossas experiências, né, onde os instintos, né, são trabalhados, onde a sobrevivência é a nossa maior preocupação, já no mundo de provas e expiações onde nós nos encontramos, então lá é difícil, embora eu possa aqui falar, e acho que vocês vão concordar, que para aquele que está lá no mundo primitivo, que consegue se alimentar, que consegue sobreviver, né, às intempéries, sobreviver ao perigo, né, que os animais que convivem com ele ali também oferecem, ele já tem uma certa felicidade também relativa, concorda? Então cada dia é uma luta para ele, né, sobreviver, né, mas também já é um princípio, poderíamos falar assim, né, de entender o que poderia ser, mas ele não tem a consciência ainda que nós temos hoje, né? Então por isso que a atribuição é aqui colocada. Então se a gente pegar lá, e depois vocês podem reler, das questões então que trata esse capítulo 1, é da 920 ao 933. Então foram 13 questões, né, que Kardec trabalhou ali com os espíritos para trazer respostas aí, né, que servissem aí de facilitadores do nosso entendimento em relação a essa fórmula da felicidade que está lá na 922. Então, uma das perguntas que Kardec faz é: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Completa felicidade. Não, né? Então, estamos aí, né, balançando a cabeça e tem razão. Então é não mesmo, a resposta é muito objetiva. Eu acho muito bom o Livro dos Espíritos por isso, né? Todas as respostas são muito objetivas, né, para facilitar a nossa compreensão. Não, pois a vida foi lhe dada como prova e expiação. Então, se na Terra é um mundo de prova e expiação, essa oportunidade bendita que todos nós aqui temos e nos encontramos a caminho, ela foi dada como prova e expiação. Então, nós somos aqueles espíritos, né, repetentes em experiências, né, que fomos colocados lá, fazendo aqui uma analogia, que a gente costuma fazer assim, simples, né? Como se estivéssemos no curso, né, da nossa vida acadêmica. Então a gente foi lá um repetente, né? Então a gente vai repetir, a gente vai entrar em recuperação, vai entrar mais em repetente. Então a gente precisa dessa vida que foi concedida com prova e expiação para podermos expiar algumas faltas, né, e provar também algumas conquistas
conquistas, algumas virtudes que nós já vamos aí adquirindo ao longo dessa experiência, que é possível, muito possível, né? Podemos dar alguns saltos, às vezes não tão grandes, né? Mas podemos já, quem sabe a próxima experiência ser mesmo nesse mundo de regeneração, né? Onde o bem já começa, né, a existir, onde a questão moral ela já passa a ser o nosso interesse, mais do que o simples material. E aí eles complementam. Então, não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, e dele, porém, depende, né, dele, cada um de nós. Então, de nós depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, ele já deixa uma pista, é possível ser feliz na Terra. Não tem a felicidade completa, mas tem a felicidade relativa. Mas vai depender do quê? O que está lá na fórmula, né? Que nós vamos destrinchar já rapidinho. Eu relembrar, porque depende como nós vamos, né, suavizar esses males, né, e sermos aí felizes. E aí, Kardec, eu peguei 3 aqui para a gente poder fazer essa reflexão junto. Então ele fala, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Não, isso aqui é uma afirmação que ele faz, né? Então, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Então, quando cada um de nós, né, exercermos aí o nosso dever de suavizar, né, as nossas provas, de fazer as mudanças e as transformações que necessitamos. Mas ele fala, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Aí ele fala, o homem é quase sempre, ó, um quase aí, né? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Pela prática da lei de Deus, há muitos males, pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então ele reafirma aí essa possibilidade da felicidade relativa. E ela é alcançável a todos nós. Ela é possível. E depende de quem? Depende de cada um de nós. Porque ela não é externa, ela é interna, né? E aí a última, né? A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. É uma afirmação. Então depende de cada um de nós. E ela vai ser relativa de acordo com esse aproveitamento individual. Então ele afirma, então a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça ou a infelicidade de outro. Aí ele fala, haverá contudo alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Então tem essa relatividade, né, em termos do próprio mundo onde nós habitamos, mas há também de ser para ser, porque aí é de mérito no sentido da conquista, né, dessa vivência que nós já ressaltamos, mas é também essa questão que vai ser comum a todos os homens. Aí vem a resposta, olha a fórmula lá, que legal, ó, tá até grifado, a minha apresentação está meio fosca aqui, mas acho que dá. Então tá lá, com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, olha que interessante, é simples, não é? É muito simples. Então, F é igual P, lembra do P, que é posse do necessário, mais CT, que é a consciência tranquila, mais o FF, que é a fé no futuro. Tá aqui, eu repeti ela. Então, a felicidade é igual a posse do necessário, mais a consciência tranquila, mais a fé no futuro. Que simples, né? Mas como a gente sempre fala, simples não é fácil. Porque depende de como cada um de nós vamos, né, nos conduzir. Mas está aí. Aí a gente pergunta, né? Mas o que é o necessário? Então, se aposta o necessário, o que é o necessário? E Kardec explorou isso no Evangelho também, né? Principalmente na aposta do necessário, porque os maiores motivos das nossas infelicidades são o desvio, né, que a gente faz, de querer sempre mais. Então a gente confunde, na situação atual que a gente se encontra, embora toda a inteligência que já possuímos, a gente confunde felicidade com prazer, né? Então a gente é insaciável, né? Alguns de nós mais ou menos. Então, o que nos prejudica? O que nos
não nos deixa seguir nesse caminho, porque o necessário não, a gente passa a ser o supérfluo, né? Então a gente quer o supérfluo. Então o necessário é tudo aquilo que seja suficiente, né? Então a gente pode ver lá no Evangelho, suficiente para garantir as nossas condições básicas e o nosso bem-estar. Então seria a nossa sobrevivência básica e o nosso bem-estar, né? Tudo que passa disso passa a ser supérfluo. Agora isso não quer dizer, e ele falou muito bem aqui no início, né, e a gente tem que sair desse conceito, dessa crença limitante que existe, de que a gente não pode possuir, a gente não pode ter. Se o recurso nos chega e a gente tem que buscar, ele vai vir. Só que é como nós vamos utilizar isso, né? É igual aquela música, quem manda em quem, né? No dinheiro. Né? Então, eu vou gerar, tudo bem, garantir a minha sobrevivência, eu vou ter um bem-estar, mas dentro do limite, né? E vou fazer, né? Exatamente o que ela traz. Ao outro, aquilo que eu gostaria que fosse conosco, então eu vou gerar emprego, se está sobrando, eu vou constituir uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, para gerar um auxílio, um programa social, seja na área da educação, da saúde ou da assistência social em favor daqueles desprovidos, eu vou ajudar com o meio ambiente hoje em tantos assuntos necessários da sustentabilidade. Quantas formas tem de eu utilizar bem esse recurso? Né? E quanto mais bem utilizado, mais vai retornar para cada um de nós. E aí o livro dos Espíritos, depois vocês vão lá também, no 715, lá 716, ele fala: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Gente, as perguntas de Kardec eram perfeitas, né? Perfeita, né? E aí, olha que resposta objetiva dos Espíritos. O sensato conhece por intuição. E muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Isso, então, se a gente já não intui dentro da capacidade, da inteligência, da consciência que nós já temos, porque é perfeito, gente. A nosso corpo, nós somos filhos de Deus. Então, a amorosidade, o poder espiritual, a paz, todos os atributos divinos estão em nós, porque nós somos criação divina. Então, intuitivamente, nós temos isso, mas às vezes, em decorrência dessa busca do prazer e não da felicidade, a gente se confunde e busca isso, e aí é onde a gente não percebe isso. Aí há as experiências que são resultados daquilo que a gente está buscando, porque quanto mais eu busco o supérfluo, mais eu sofro, porque não me basta. Há pouco tempo, nas mídias sociais, aí apareceu muito uns memes, não sei se vocês viram, e a gente tem que parar e refletir. Então, mostrava uma pessoa abrindo uma geladeira lotada, uma geladeira daquela de 2 portas, que tem tanto compartimento, parece uma geladeira industrial, e cheia de coisa. E a pessoa abria, ficava, olhava, fechava e falava, não tem nada para comer. Aí ela ia para a televisão, e tinha uma televisão daquele com mais de 40 canais. Ela ficou um tempo, passava, não tem nada para assistir. Olha que situação de infelicidade dessa pessoa. A geladeira dela está farta, lotada, e ela não tem nada para ela comer. Ela quer ver distrair ali, e com 40 e tantos canais não tem nada. Por quê? Provavelmente o que tinha ali não ia satisfazê-la, né? E ela quer mais, porque tudo que eu busco acima desse necessário, eu saio da faixa de equilíbrio. Então, se eu estou numa faixa que não é de equilíbrio, é igual ao vício, é um vício. O vício, ele satisfaz ali de imediato, mas é de pouca duração. Né? Agora, aquela fonte de água viva que o Cristo ofereceu à mulher samaritana, aquela sacia para sempre, né? A fonte da água viva. E onde está essa fonte? Está aí e está no outro. Aqui na 116 ele fala dessa questão que o homem é insaciável. Ele fala o seguinte: a natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Ele fala sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização. Mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Então, observai os lírios do campo. Está lá no Evangelho. Então, a natureza, com toda a questão
que foi criada, ela consegue alimentar todos os seres vivos, né? Então é aquilo que está lá, né? E quando a gente vê aqui do necessário e do supérfluo no livro dos Espíritos, você vai ver. Então, a sobra de um vai alimentar o outro. Paulo, quando lá em Filipenses 4:11, tem uma frase muito marcante que ele fala: eu aprendi a me contentar com o que tenho. Eu aprendi a me contentar com o que tenho. E quando a gente vê o cenário em que essa fala foi dita por Paulo, ele estava preso, né, lá naquela prisão, né, imunda, né, com fome há dias, magro já, né, quase no fim da sua vida, né, um lugar úmido, imagina naquela época, né, ele ali úmido, né, e ele diz isso: eu aprendi a me contentar com o que tenho. Né? Então é alguém que está lá, né, reconheceu e vive com a posse do necessário, tem a sua consciência tranquila e tem a fé no futuro. E aí ele continua falando: aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando a necessidade. Olha que experiência, né? Então, se a gente não reconhece o necessário pela intuição, como ser sensato, que todos podemos e devemos ser, as experiências vão nos conduzir aos caminhos deste reconhecimento. Mas lembra lá a primeira pergunta? Nós vamos suavizar ou nós vamos complicar um pouquinho, né? Aí é individual, né? E o individual de cada um de nós vai formar um coletivo, onde nós nos ajudamos mutuamente. Porque o Evangelho traz lá também, né? Aliás, o livro dos Espíritos: eu sofro pelo erro alheio, pela falta alheia? Não, ninguém sofre pelo erro e a falta alheia. A não ser que eu tenha responsabilidade. Foi pelo meu exemplo que aquela pessoa está agindo daquela forma? Ou foi porque eu tive a oportunidade, aquela pessoa estava, de certa forma, sob a minha responsabilidade, sob o meu dever, e eu não orientei, eu não reorientei, eu não corrigi da forma que fosse necessário. Sim, então eu dei o exemplo, e é esse exemplo meu que constitui aquele caráter, forjou aquele comportamento, aquela atitude. Ah, sim, eu tenho responsabilidade, né? Direto ou indireto eu tenho. Ah, é um filho, é alguém sobre a minha responsabilidade, que eu peguei desde pequenininho e eu não consegui, vi as tendências ali, vi tudo, né, e não conduzi. Também tenho, né? Aquele ser tem a dele, mas eu também tenho a dele. Então, compete a cada um de nós. E olha que lindo, não vamos esquecer essa frase: eu aprendi a me contentar com o que tenho. E que possamos, porque quando eu não contento com o que eu tenho, eu sou infeliz, eu sou tremendamente infeliz. A gente resume aqui esse item do 920 ao 933, lá do livro dos Espíritos, que depois vocês vão ter oportunidade de ver. Mas tudo isso, né, ele fala, diz que nós já repetimos aqui, vou repetir mais uma vez. Então a felicidade é vista como um estado interior, não depende de condições externas. Então lá ele trata de tudo, algumas coisas aqui a gente já viu. Então ele trata, então, da felicidade dos bons. Tem que falar: a felicidade, aqui é só um resumo, né? A felicidade dos espíritos bons reside em seu conhecimento, ausência de paixões negativas e no amor que os une. E os mundos felizes e ditosos, né? Que é onde já predomina o bem, e a ocupação dos espíritos é em favor do bem comum. Então, se a gente pegar as características dos mundos ditosos felizes, é esse: a predominância do bem e a ocupação dos espíritos que estão nesses mundos para o bem comum. Então já estão vivendo integralmente, né? Fazer o outro que gostaria que fosse feito para consigo. Então essa felicidade ela vai se ampliando, essa relatividade ela vai sendo reduzida, né? Porque então imagina então no mundos superiores, né? Que é a morada dos espíritos puros aqui, né? Onde só o bem existe, né? Só o bem está e só o bem é, né? É a fonte lá inesgotável do amor incondicional. Então, aí a felicidade sim é plena, né? Ela é completa.
E aí fala da felicidade relativa na Terra, que nós já vimos, então a Terra é vista aí como uma oportunidade de progresso, com felicidade relativa possível, através do esforço em suavizar a dificuldade e buscar a felicidade interior. Então a gente está aqui destrinchando a fórmula. Fala também da felicidade em progresso, né? Falando isso que a gente acabou de falar aqui, lembrando do mundo, aí, das categorias de mundo, né? E da característica predominante daqueles que lá vivem, né? Que a felicidade está ligada ao progresso moral e espiritual, ao cultivo das virtudes e ao desenvolvimento das qualidades da alma. Fala da importância do amor, que o amor é o caminho, né? O amor é considerado uma fonte de felicidade, tanto para os espíritos bons, quanto para os homens. Então, para nós, é esse amor, esse olhar o outro, é reconhecer o outro como oportunidade para a gente exercitar esse amor. E fala também que a felicidade não é um estado passivo, ele é ativo. É necessário esforço e ação para buscar a felicidade, cultivando virtudes e buscando a paz interior. Então, está aí o destrinchar dessa forma, né? A consciência tranquila está muito aqui, né? E essa fé no futuro também. E aí eu trouxe também um pouquinho de Emmanuel, né? Que é muito sábio, então se a gente pegar as obras dele, as falas dele, ele fala muito sobre felicidade, né? Sobre ser feliz, ele destrincha, né, essas questões do Evangelho. Inclusive aquela fala que eu trago de Paulo, ele está numa lição do pão nosso. Então, no Fonte Viva, tem duas lições que eu achei interessante. Uma é a 16, que chama Não Te Perturbes, que é bom para a gente lembrar essa questão da aflição. E o 73, que chama Estímulo Fraternal. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Então, se eu ainda não consigo, se eu ainda não tenho esse questão interior, eu estou em construção, então o bem que eu faço ao outro, ele reverte, porque a alegria que eu gero no outro, ela chega até mim e gera aventura. Então, o que a gente está esperando, né? O que a gente está esperando? Olha a outra frase. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Então, se eu planto, há colheita e é abundante, né? Então, se eu gero alegria, a alegria vai me voltar, porque eu estou vivendo, é uma lei natural, né? Então, todo o bem que eu faço é um bem que retorna. Quanto mal que eu possa fazer, ele volta. E essa questão de bem e mal, gente, eu vi ontem no estudo nosso, também lá do Pão Nosso, uma passagem linda que fala sobre pecado e punição. Ele cita João nessa questão, acho que é João, e ele fala mais ou menos assim, quem faz o bem é de Deus. Quem faz o mal não está vendo a Deus. Ele não disse, e a lição belíssima, a gente tem que ler, Emmanuel fala, que quem faz o mal não é de Deus. Ele afirma que quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não está vendo Deus, não tem visto Deus, ele diz essa expressão. Mas quem faz o mal não tem visto Deus. Então, Deus, ele é de Deus e Deus está para ele como para todos nós, mas ele não tem visto, porque ali o orgulho, a vaidade, o egoísmo, tem colocado as escamas que Paulo fala, e ele não enxerga, ele não tem visto, mas ele é de Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse certo e esse errado do pecado, né, da punição. Então, para Deus não existe. Tudo na contabilidade divina existe. Manuel Flamengo de Miranda fala isso, se não me engano, em Trilhas da Libertação. Na contabilidade divina nada se perde. E olha que lindo, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Aqui Paulo, Romanos 7,10. Que é a confusão que a gente faz, né? Então, as oportunidades, às vezes as dificuldades, as aflições que nos chegam são oportunidades, porque se eu não intuir com o conhecimento que eu tenho,
Vai vir as oportunidades para eu aprender pelas experiências. Então, e às vezes a gente acha que esse mandamento era para a vida, é para a morte. Mas é para a vida. Tudo que nos chega é para o nosso bem. Não há nada que nos chega que não é para o nosso bem. A gente precisa entender isso. E aí ele coloca, não te perturbes, pois, diante da luta. E observe, porque se eu observe, eu vou abrir os meus canais, eu vou ampliar minha capacidade. E aí, fazendo essa análise do que o Paulo traz, o que te parece derrota, muitas vezes é a vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte, é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Então a gente precisa, sair desse círculo vicioso do sofrimento. Enxergar tudo como oportunidade bendita, tudo que nos chega é bem, é bom. E a gente saber, não, como diz, suavizar o nosso caminho, o nosso passo. Tirar um pouquinho dos fardos, né? Lembra lá do Evangelho? Então o fardo parece mais leve quando se olha para cima do que quando se curva para baixo. Então se eu vou pôr o notebook nessa mochila, eu vou pôr ele. Então se eu começar a andar assim, vai pesar. Se eu arrumo a minha postura, se eu me elevo, vai parecer que está uns 2, 3 quilos mais leve, não é? A vida é assim. Olha que lindo, né? Passos da vida chama felicidade, a lição 15. Então ele repete, né? Vou só fazer aqui. Então a felicidade não está no dinheiro, né? Não está na inteligência, não está na autoridade humana, não está nos títulos acadêmicos. Aí vai discorrendo sobre cada um desses. Não está no que possuis, e sim no que dás. Olha que beleza, que belíssimo. Não está no que sonhas, e sim no que fazes, e sobretudo na maneira como fazes. Aí ele conclui, felicidade na essência é a nossa integração com Cristo de Deus. Quando nos rendemos a Ele para que nos use como somos e no que temos. Lembra a lição que foi dita no início, André Luiz? Do ser e do ter? Então não é um nem outro, é tudo, é o ser e é o ter que vai estar nessa contabilidade divina, que vai nos favorecer. Só que é como nós estamos usando esse ser, como nós usamos esse ter, né? O que vai resultar disso, com a colheita, né, que vai ter do ser e do ter. Então, quando nos rendemos a Ele para que nos use como somos e no que temos, a benefício dos semelhantes. Isso porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor na contabilidade divina. O termo que o Manuel Filomeno de Miranda usa, Emmanuel traz aqui também. Em suma, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. Ou melhor, à medida que ajudamos aos outros, por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Da Amélia Rodrigues, o livro dela, que chama Até o Fim dos Tempos. E aí é interessante que ela fala, tem um capítulo lá que ela fala do ministério de Mateus Levi. Então ela trata lá os discípulos, né? Então ela está contando sobre Mateus, né, Levi, ele que era publicano, coletor de impostos, né, odiado ali por os demais, né? E aí mostra, ela discorre daquela forma linda, maravilhosa, poética dela, como foi para Mateus Levi essa felicidade aqui, quando ele se rendeu a Jesus, né? Para que ele, Jesus, o usasse como e no que ele tinha. Então, como que ele fez isso? Ele reuniu os demais publicanos, os amigos dele, e ele ofereceu um jantar para Jesus e para um grupo de discípulos. Então, ele lá e fala da mesa farta, da música que estava tocando, né? E os colegas dele todos lá, os publicanos, todos reunidos, né? E Jesus chega com seus discípulos. Só que antes de Jesus chegar, olha que lindo, eu até copiei para ler para vocês qual que era a paisagem ali, né, mental e emocional de Mateus. Ela fala, Levi tem vontade de gritar, estourar o peito em uma sinfonia de felicidade dantes jamais sentida. Aí quando Jesus e o grupo se aproximam, Mateus avança, curva-se esfuziante de júbilo.
Então olha que alegria, que júbilo dele ali, né? Ela descreve isso. Sorrindo, o Senhor lhe diz: Mateus, és realmente muito feliz, porque hoje a felicidade se adentra pelo teu lar. E olha que interessante, né? Não era simplesmente a figura do Cristo que entrou ali e fez a transformação em Levi. É o cuidado dele. Então, se ele ali valorizava as posses materiais, os colegas de profissão, ele reuniu aquilo, chamou Jesus e o acolheu, mas era aquela alegria profunda que estava em Mateus. E eu trouxe isso para a gente ver. Então, onde estivermos, como estivermos, então ele era uma pessoa de posses e ele soube valorizar aquele momento. Como na história depois a gente sabe que soube. Eu trouxe aqui esse trechinho, né, da música Aprendiz do Tim Vanessa. E aí canta ele, Tim e a Vanessa. E essa música, ele fala que foi uma canção que o Tim fez em homenagem ao Livro dos Espíritos. Então, lá em 2007, que completou 150 anos da publicação do Livro dos Espíritos, ele compôs essa música, né? Como uma homenagem ali ao Livro dos Espíritos. Então, a letra é muito linda, né? Quando ele fala que lê das páginas, de toda a transformação que teve. E aí ele fala esse trecho que eu acho interessante, eu trouxe para a gente encerrar. Quando ele fala aí, né, que vale, essa é a experiência de vida nossa, né? Então, que as obras básicas podem gerar em nós, que qualquer leitura pode gerar, que qualquer experiência pode gerar, né? Mas tudo que eu fizer ao outro, né, que vai reverter para mim, também pode gerar. Aí ele fala, né, minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, falando aí do processo de encarnar, desencarnar, né? Sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz, né? Então ele retrata muito aqui a nossa experiência ainda nesse mundo de provas e expiações. Aí depois vocês põem lá no YouTube Music ou qualquer plataforma e ouça essa música, ela é belíssima, né? Reouçam para quem já conhece, mas fala dessa experiência. Então, que tudo isso que nós relembramos aqui, que está nas obras básicas, né, que está em tantas obras complementares, então que a gente saia daqui mais reenergizado, sentindo no nosso coração já essa felicidade, né, relativa, sim, mas muito possível e já vivida, né, de que a gente já pode ter essa vida saudável e feliz que o Leonardo traz aqui. E que essa fórmula da felicidade que o Livro dos Espíritos nos relembra, ela é possível, né? Aqui, enquanto nós estamos nessa casa de bênção, conversando sobre tudo isso, nós sentimos essa alegria, nós sentimos essa felicidade, concorda? Porque a gente está aqui, então tudo isso parece tão significativo. Então o convite que todos nós fazemos, e eu faço pessoalmente para mim, que ao daqui sairmos, nós mantenhamos, né, isso aqui atento. Decoremos essa fórmula, como a gente fazia na escola, né, para as provas, né, então a gente tinha muita fórmula, muita musiquinha, porque a gente tinha que passar nas provas, não tínhamos que obter boa nota. Então, nas nossas experiências, enquanto mundo de expiação, as provas vão vir, elas estão aí, né. E aí a gente já tem essa fórmula, vamos aplicá-la, né? Que assim seja para todos nós.